Olá pessoal, hoje eu vou falar dos resultados que foram publicados ontem da Energias do Brasil e que foram bastante positivos. Mas antes de começar, para você que está aqui pela primeira vez no canal e não me conhece, eu venho investindo no mercado de ações por mais de 20 anos e com bastante sucesso, devo dizer, e além disso eu tenho bastante experiência na área de avaliação de empresas e crescimento. E se você tem interesse em ver esse tipo de vídeo aqui sobre empresas e os seus resultados e como analisar de forma adequada os mesmos, siga o canal, tá bem? Vamos começar. Antes de ir para os números, eu também gostaria de mostrar essa parte aqui da apresentação do update estratégico que eles falaram aqui, que aqui foi mostrado basicamente, foi entregue para os analistas, né, que acompanham a empresa. E aqui tem o que fala dela, que a EDP é uma plataforma de investimento preparada para o futuro. Apresenta 25 anos no Brasil. Visão do grupo, a EDP do grupo presente em 20 países. A EDP tem a participação aqui de 55% no Brasil, 45% de free float e o EBITDA da empresa global é em torno de 20%. E aqui está o portfólio, que é diversificado, robusto e com resultados sólidos ao longo dos anos. A empresa tem 3.331 funcionários, um EBITDA de 3,4 bilhões de reais e um lucro líquido de 1,5 bilhões de reais. Tem presença nos 3 setores de geração, distribuição e transmissão. Distribuição está em 3 estados, São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina. E aqui você tem as quantidades que tem. Em termos de geração, tem 2,2 GW de geração hídrica e 0,7 GW de geração térmica. Esse aqui é um ponto que você tem que prestar atenção, que é a exposição da empresa ao setor hídrico, né? Então é um risco que a empresa tenha mais do que as outras, que tem uma parte eólica bem mais forte. Por exemplo, transmissão tem 7 lotes, um total de 1.554 km, 316 km em operação e 1.238 km em construção. Ou seja, um crescimento forte aqui em termos de construção, como você está vendo. Empresa investindo bastante na parte de transmissão, que é uma parte que dá resultados bem razoáveis, bem mais fortes, por exemplo, do que o setor de distribuição, que as margens são muito apertadas. Comercialização, você tem aqui mais de 350 clientes. E aqui, retornos alternativos com eficiente alocação de capital, garantindo o melhor retorno para o acionista. E aqui tem uma nova política de dividendos, que o dividendo mínimo é de R$1, com payout superior a 50% do lucro líquido ajustado. Alavancagem, o target, que é a dívida líquida pelo EBITDA ajustado, que vai estar entre 2,5 e 3. Eu tenho vários vídeos aqui que eu fiz sobre outras empresas, como a Copel, por exemplo, a Taesa, que você pode dar uma olhadinha e comparar. Eu vou deixar os links delas na descrição. A parte de dividendos históricos, para quem investe pensando em dividendos. Crescimento, claro, que você está vendo aqui de 2016 até 2020, que agora tem essa parte do R$1 mínimo que você viu acima. Posicionamento estratégico da empresa prioritário para o ciclo 2021-2025, com foco em crescimento e distribuição. Você viu aquele investimento lá que você está vendo na parte de linha de transmissão, investimento orgânico. A parte do posicionamento estratégico prioritário para a empresa no ciclo 2021-2025, com foco no crescimento, distribuição, investimento orgânico, transmissão, mercado secundário e leilões. Você viu um grande investimento da empresa em termos de linhas de transmissão, solar, investimento em geração distribuída e utility scale. Estão tentando diminuir essa exposição da empresa, principalmente no setor hídrico. Eficiência, claro. Disciplina financeira, seleção de investimentos com alta rentabilidade, políticas de dividendos, dívida líquida sobre EBITDA de entre 2,5 e 3. E o rating da empresa nesse momento é o AAA. Reforço da oferta integrada no business to business, liberação do mercado, transformação digital e mobilidade elétrica. A EDP posiciona-se como líder na transição energética, parte fundamental da mudança climática e global. Eu vou passar isso aqui rapidinho, porque a gente vai ter que olhar os resultados, senão o vídeo fica muito longo. Aqui é a parte de investimento, que falam aqui que investir de forma robusta com criação de valor. Você vê um crescimento do ciclo de 2020 em diante, como você está vendo aqui. A primeira parte, o investimento CAPEX de 2016 a 2020 foi de 7,2 bilhões de reais. E entre 2021 e 2025, a intenção é de colocar e investir 10 bilhões de reais. Onde no parte até 2020 foi de 3,1 bilhões, foi na parte de distribuição. E de 2021 em diante vai ser de 6 bilhões. Uma certa redução na parte de transmissão, que você vê que já estão com muitas linhas em construção. Essa parte de geração solar, 3 bilhões, que antes era bem menor, então você está vendo uma mudança da empresa para essa parte com foco na parte de transmissão de energia solar. Geração térmica aqui teve uma redução, faz todo sentido, e a geração convencional, eles estão basicamente estáveis. Então a empresa tentando realmente passar para essa parte de geração com energia limpa. Aqui eles falam também da parte de EBITDA, mas vamos para a avaliação dos resultados do trimestre, para não ficar um vídeo muito longo. O release de resultados do primeiro trimestre de 2021, um lucro líquido de 496 milhões de reais, uma dívida líquida de 6 bilhões 856 milhões e uma EBITDA de 1 bilhão de reais. E aqui está a parte de ações de tesouraria, total de ações, free float de 43%, é um percentual baixo, na minha opinião. Controlador tem 54,9%, ou seja, é uma empresa bastante centralizada. Aqui está o principal release do primeiro trimestre de 2021. Quando você compara o primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2021, você tem uma margem bruta, um crescimento de 30%, foi de 1 bilhão e 60 milhões para 1 bilhão e 385. O EBITDA que está aqui teve um crescimento de 50%, um crescimento bastante expressivo, foi de 698 milhões para 1 bilhão de reais. E o EBITDA ajustado, um crescimento de 34,3%. Lucro líquido, um crescimento de 82,9%,
crescimento de 271 milhões para 495 milhões, um lucro líquido ajustado de 58%, está dentro da margem do setor, de 212 milhões para 337 milhões. Capex aqui você vê um aumento no investimento da empresa para 523 milhões, um crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2020 de 164%. E a dívida líquida teve um crescimento de 11,7%, aumentou de 6,1 bilhões para 6,8 bilhões. Essa parte da dívida aqui da empresa é algo a se prestar atenção, principalmente com esse aumento de taxa de juros. Aqui você tem o resultado consolidado da empresa. Aqui você tem a receita líquida para o primeiro trimestre de 2021. Conforme você está vendo aqui a parte de receita líquida, o consolidado chegou a 3,4 bilhões de reais, com o principal sendo o setor de distribuição, com 2,1 bilhões. Você tem o setor de geração hídrica, de 390 milhões. Geração térmica, 389 milhões. Comércio e varejo, 898 milhões. A parte de transmissão foi apenas 102 milhões. Então, com esse investimento grande que a empresa está fazendo em transmissão, esse número aqui deve aumentar bastante. E o total está aqui, você tem os outros, eliminações, outros e holding. Em termos de gastos não gerenciáveis, teve uma queda no setor hídrico, mas um crescimento bastante forte no setor de distribuição. E aqui você tem uma parte de receita líquida, quando você compara com o mesmo trimestre do ano anterior, você teve um crescimento de 5%, onde o principal destaque, novamente, em termos de receita líquida, foi a geração hídrica, que foi responsável por 23%, a parte de distribuição por 16%, geração térmica teve uma redução de 21,9%, comércio e varejo uma redução de 23,4%, sabemos o motivo, todos nós, não é? Para a transmissão teve um crescimento de 10% e o consolidado da variação foi de 5%. A receita aqui de construção não teve nada, você tem uma parte de 34,3% na distribuição e uma parte de 69,8% na transmissão. Margem bruta aqui na geração hídrica, novamente, né, a margem bastante sólida, 49,7%. Na térmica, uma perda de 16,7%. Claramente aí você vê porque a empresa está tentando mudar para o setor eólico. Distribuição de 26%, comércio e varejo 202%, transmissão 83,4%. Você está vendo a margem aqui de transmissão e você entende por que a empresa está expandindo nesse setor. Holding 4,3%, outros 26,8%, eliminações 38%, consolidado de 30%. E o lucro líquido do exercício, que é a parte que realmente interessa, consolidado de 82,9%. Claramente aqui essa parte de comércio e varejo, essa variação aqui teve provavelmente algum efeito não recorrente, porque uma margem de 157% não é comum, já que essas margens normalmente ficam em torno de 50% e 60%. Lucro líquido do exercício, 64,2%. Geração térmica, uma perda de 37%. Distribuição, 70% de crescimento aqui, da parte da participação em termos de lucro líquido, um aumento. Transmissão, 107%. Holding, 82%. Eliminações, 51%. Uma queda em outros e uma média de 82,9%. Resultado muito sólido. Que a parte de margem bruta, a receita operacional líquida da empresa no primeiro trimestre de 2021 foi de 3,5 bilhões, primeiro trimestre de 2020 foi de 3,2 bilhões, um crescimento de 7%, crescimento dentro do esperado. Gastos não gerenciáveis, teve uma redução de 4,3%, margem bruta foi de 30,7% de crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2020, margem bruta chegou a 1,3 bilhões de reais. E aqui fala que a margem bruta aumentou 30,7% decorrente de distribuição, aumento de 145,2 milhões, decorrente principalmente do maior reconhecimento do valor novo de reposição, resultado de reajuste anual para o indexador IPCA. Lembrando que o IPCA está crescendo, né? Isso é bom para quem tem receita vinculada ao IPCA, mas também é uma preocupação para quem tem muita dívida vinculada ao IPCA, que foi de 51,2 milhões, ou seja, um terço disso aqui foi devido a isso. Efeito tarifa, principalmente na EDP São Paulo, devido ao reajuste tarifário ocorrido em outubro. Efeito positivo do mecanismo de venda excedente, decorrente da liquidação de energia para redução de sobrecontratação e crescimento de mercado de energia distribuída. Hídrica, aumento de 93 milhões de reais, recorrente do complemento da repactuação do risco hidrológico no ACL, que possibilitou a contabilização de 23,3 milhões de reais, conforme resolução do ANEEL. Além da estratégia de sazonalização realizada pela companhia, com maior alocação de energia no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior. Transmissão, aumento de 74,3 milhões decorrente dos efeitos de atualização dos ativos de concessão, refletindo as normas estabelecidas. Comercializadora, aumento de 42,7 milhões decorrente de operações de longo prazo contabilizadas através da marcação ao mercado. Marcação ao mercado me lembra muito essa parte de marcação que você pode fazer também com títulos do tesouro, não é? Apesar que com o aumento da Selic agora não é tão vantajoso assim. Mas é algo bem interessante de se fazer e se conhecer, viu? Que considera um horizonte de 4 anos e tem como referência os preços de energia de acordo com o decide. Eu posso até fazer um vídeo sobre isso se tiver interesse. E aqui você vê a parte de margem bruta no primeiro trimestre de 2020 em relação ao primeiro trimestre de 2021, crescimento de 30,7%. Principal influência aqui pela parte de distribuição e geração hídrica. Impacto aqui em P100, transmissão, crescimento também razoável, comercialização também e os outros mais ou menos estáveis.
Gastos gerenciáveis, você vê aqui que a companhia iniciou a metodologia de orçamento base zero em 2015 e desde então o programa já passou por 5 ciclos de eficiência transversal. Foco na distribuição, criação dos centros de serviços compartilhados, foco no centro corporativo e OBZ digital, com iniciativas de digitalização e eficiência. Esses ciclos focados em uma trajetória eficiente, controle, gerenciamento de gastos, além da automatização dos processos operacionais, resultaram em 207 processos robotizados, com mais de 200 iniciativas de eficiência, possibilitando a captura de mais de 300 milhões de reais. O primeiro trimestre foi marcado pela continuidade dos efeitos da pandemia e de seus consequentes desafios, atrelados à priorização de gastos, concluindo o período com PMSO recorrente de 273,6 milhões de reais, redução de 0,8%. O primeiro trimestre foi marcado pela continuidade dos efeitos da pandemia e de seus consequentes desafios atrelados à priorização de gastos, concluindo o período com PMSO recorrente de 273,6 milhões, redução de 0,8%, abaixo da inflação, IPCA de 6,1% e GPM de 31,6% dos últimos 12 meses. A companhia reforçou seu compromisso de gastos abaixo da inflação através das medidas de eficiência e melhoria na gestão, reforçado pelo Plano Estratégico 2021-2025. Notícia boa para a empresa. E aqui está o número: gastos gerenciáveis, 18,8%, aumentou de 847 milhões para 1 bilhão em 2021. Os principais riscos que influenciaram na redução do PMSO foram redução de 1,1% ou 1,5 milhões de reais, reflexo do efeito ocorrido em 2020, quando houve despesas adicionais com funcionários decorrente da mudança da sede da EDP São Paulo. Material, aumento de 11,1%, serviços de terceiros, uma redução de 1,5%, outros, uma redução de 2,1%. Resultado de participações societárias, nada aqui de muito destaque. Resultado financeiro da empresa, receita financeira, 83 milhões no primeiro trimestre de 2021, contra o primeiro trimestre de 2020 de 95 milhões, um decréscimo de 12,2%. E aqui se menciona, a receita financeira reduziu 12,2% em decorrência de redução na rúbrica de juros e variações monetárias, resultando em menor saldo de renda com aplicações financeiras, decorrente da queda nas taxas de remuneração das aplicações, em especial o CDI. Menor saldo contabilizado na rúbrica de juros e multas sobre tributos, referente à atualização monetária do saldo de ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. E aqui tem os outros pontos. Formação do lucro líquido. O lucro líquido teve um crescimento de 82,9%. O principal aqui, como você está vendo aqui, a parte de EBITDA, de 350 milhões, e a equivalência patrimonial, contribuiu bastante. Parte do resultado financeiro reduziu. Lucro aqui, o lucro líquido foi de 495,8 milhões de reais, aumento de 82,9%. Resultado bastante positivo para a empresa. Lucro líquido ajustado foi para 58,6%. Que aí você tem a atualização, né, do ativo financeiro indenizável, digamos assim, em termos do lucro, o EBITDA, que é uma parte que influencia bastante, e o prêmio de risco. E aí foi quando teve essa redução aqui de 495 milhões para 337 milhões. O lucro líquido ajustado para efeitos citados no EBITDA foi 337 milhões, aumento de 58,6%. Resultado muito bom da empresa. Dívida bruta. A companhia finalizou o trimestre com dívida bruta de 10 bilhões de reais, desconsiderando as dívidas dos ativos não consolidados, que representaram 1,3 bilhões. As principais captações feitas no período estão disponíveis no anexo 9. Eu não vou mostrar aqui o anexo 9, mas aqui você vê a parte de dívida bruta por empresa em milhões de reais, onde a maior delas está na parte de transmissão, está tendo um investimento forte em expansão, e a EDP São Paulo, bem como a EDP Espírito Santo. A parte de hídricas também tem um valor de dívida representativo, mas as margens são sólidas, então está dentro do controle. PECEM, EDPE e comercializadora Grid. As amortizações principal e juros verificados no gráfico, referência BNDES e por aí vai. Composição da dívida bruta consolidada aumentou de 9 bilhões em 2020 para o primeiro trimestre de 2021 de 10 bilhões. O principal foi essa parte de captações que eles fizeram, variação monetária cambial e juros. E aí você teve a amortização do principal, em 997 milhões, 71 milhões de amortização com juros e swap, e aqui apenas 1 milhão de ajuste ao valor mercado e valor presente. Cronograma de vencimento da dívida, depois de 2025, está em 3,5 bilhões, disponibilidade está em 3,1 bilhões, e aqui você vê, né, isso aqui é um ponto a se prestar atenção. A dívida agora que está se vencendo no ano de 2021, 2,3 bilhões, em 2022, 1,5 bilhões e em 2023, 1,3 bilhões é bastante representativa. Isso pode afetar de forma significativa o pagamento de dividendos. O custo médio da dívida encerrou o trimestre em 7% ao ano, em comparação de 6,9% ao final de 2020, considerando todos os carros incorridos. A variação do custo médio é reflexo do aumento do IPCA e vai continuar aumentando, parcialmente compensado pela redução do CDI e da TJLP. O prazo médio da dívida atingiu 4,1 anos, está baixo, considerando as dívidas da empresa em que a companhia detém participação. O prazo médio seria de 4,7 anos.
Custo médio seria de 6,9% ao ano. É um ponto a se de preocupação aqui. 41,2% de participação do IPCA. Realmente a empresa tem que renegociar, ver como é que faz para alongar a parte dessa dívida. É um ponto que pode afetar o pagamento de dividendos. Evolução da dívida. Bem, a gente já falou bastante da empresa aqui. Os resultados foram bons, bastante positivos. Só essa parte da dívida que é uma parte de preocupação, que pode afetar dividendo. Vamos olhar como é que está a ação. Está aqui cotada a R$ 18,27, a NBR é 3, RDP do Brasil. Dividendo de 5,47%, um dividendo bom. R$1, né, conforme conversado ali, inclusive é norma da empresa, o mínimo de R$1, ou seja, não estou pagando o mínimo. Influenciado já aqui por causa da dívida, com certeza. Máximo de 52 semanas, 19,74. Valorização dos últimos 12 meses, 21,88. E no mês uma queda de 2,56%. Aqui você tem os 5 dias, os 30 dias, 6 meses e 1 ano. Tem um certo crescimento, mas é bastante estável, né? Conforme é esperado. Não está galão de 100%, isso é muito importante. Indicadores da empresa, dividendo yield de 5,47 já foi mencionado. Aqui você tem um PL de 5,35. Quando você der essa analisada aqui, você vê que o PL da empresa está até baixo, historicamente. A média está em torno de 10,11 e nesse momento está de 7,35. Então, comparando com o PL, a empresa está abaixo em termos de preço. A sua média está em 10,11, está vendo aqui, o maior chegou a 17. Então, normalmente, quando você investe em uma empresa que está com PL abaixo da média, a tendência é que se ganhe. Mas, novamente, resultados do passado não querem dizer nada em termos de futuro. A média do P sobre VP histórico está em 1,12, nesse momento está em 0,99. O menor chegou a 0,85, que está aqui, foi em 2016, e nesse momento está em 0,98. Está um bom valor. A margem líquida de 10,06 e o ROIC de 10,67. Quando você vem aqui na margem líquida também, a empresa está um pouquinho acima da média. Nesse momento está com a margem líquida de 10,06 com a média de 8,92. Em termos de pagamento de dividendos aqui, como estamos vendo, por exemplo aqui, 4 de 2021, 9 de 4 de 2021, 31 de 3 de 2020. A empresa paga os dividendos mas de uma forma bem esporádica. Ela paga normalmente 2 vezes ao ano. E aí depende muito do que você quer fazer, né? Tem gente que prefere investir, por exemplo, em FIIs porque recebe mensalmente no setor imobiliário. Ou ações que pagam a cada trimestre. Ela aqui paga normalmente 2 vezes ao ano, então é um ponto a se considerar. Bem, essa é mais uma ação, é um bom investimento, uma empresa a se considerar, se avaliar. Eu aconselho também a comparar com outras empresas do setor, tem um vídeo aqui com a Copel, com a Taesa e várias outras. Engie, então aconselho vocês a dar uma olhadinha nesses outros vídeos, vou deixar todos os links na descrição e comparar e ver qual é o melhor investimento, tá bem? Muito obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal, nos vemos na próxima. Até mais!